Gente, tá tudo bem? Alô, rapaziada, tudo tranquilo aí, tudo em paz, na sua casa, uma ótima semana. Você tava vendo as notícias com o Rodolfo, com a turminha toda. Você viu, o Rodolfo falou, a gente gasta os gols do meio de semana, vai lá 6-0, depois essa economia toda, um golzinho. Pelo amor de Deus. Você tá bem? Você Tô tá bem, bom? e você, Denise? Que bom te ver, viu? Passou bem o carnaval? Passei bem o carnaval, Descansou? descansei de boa e tal. Agora, com o meu time, eu vou ser sincero, é uma decepção. Relaxa, atrás mas de não tem outra. jeito de relaxar. Não tem mais jeito. A gente tá acostumado a ver a tabela de ponta cabeça mesmo e não tem jeito. Ó, você sabe que meus palpites na sexta-feira foi bom, viu? Levei todas. Se resgatar aí todos que eu falei que iam se classificar. Que iam vencer, venceram. Deu certo, ok. Do Santos você falou isso também. Falei, né, que o Novo Que o Horizontino, Novo Horizontino ia passar. ganharia e tal. Mas não tá tão difícil de adivinhar. Contra o Santos não tá muito difícil, não. Mas o TH Mais Esportes está aqui no ar com você. A gente vai falar das quartas de final do Paulistão, já tá tudo decidido. Dos 4 grandes, quem é que ficou de fora, hein? O Santos ficou de fora das semifinais. Mas o Novo Horizontino, o único time do interior a marcar presença na próxima fase da competição, está vivíssimo aí na competição. Vamos falar também dos jogos da Série A2, da Série A3, da Série A4, porque o que teve de jogo não foi brincadeira, não. Com os times aqui da nossa região. Então, você sabe, a partir de agora é comigo e com a Denise estamos entrando em campo e vamos começar falando logo de quem? Do Novo Horizontino. O Novo Horizontino é semifinalista do Paulistão. No Jorjão, o Tigre do Vale venceu o Santos por 2-1. Tá certo, o gol foi no último lance da partida. Como diria o Fiore Gilhote, ele falava assim, no apagar das luzes, torcida brasileira. E é mais ou menos por aí, foi no apagar das luzes que a gente teve esse gol do Novo Horizontino, né? E que vai seguir agora representando a nossa região na competição. Rômulo abriu o placar ainda no primeiro tempo, esse Rômulo é bom de bola, é do Palmeiras esse menino. O Santos empatou na etapa final com o Gabriel Bontempo e o duelo caminhava para os pênaltis. Já tinha santista até comemorando o empate. Mas aos 51 do segundo tempo, o Leonaldi apareceu após grande cruzamento de Vinícius Paiva e aí não teve jeito, cabeceou antes de quem? Luan Pérez, que mais uma vez pipocou. Ô zaga ruim essa do Santos, parece um tabuleiro de pirulito. É muito ruim, mas é muito ruim mesmo. E com a vitória, o Novo Horizontino mantém a melhor campanha geral, garante o mando na semifinal, vai pegar o Corinthians. Você que é corintiano, não ri não, hein? Não ri não. Não ri não, porque você vai ver, o Novo Horizontino não tá brincando na competição, não é isso, Denise? Ô, Hernandes, vamos falar o seguinte, se a gente for olhar pelo campeonato, a justiça era realmente que o Novo Horizontino passasse, dono da melhor campanha, apresentou uma estabilidade melhor durante todo o campeonato, mas eu disse isso aqui sexta-feira, que a gente sabia que ia ser um jogo difícil e de fato realmente foi, e é assim, quando o negócio tá difícil, acontece o que aconteceu com o Santos. Agora a gente vê alguns erros que, na minha opinião, Neymar não tinha que jogar os 90 minutos. Neymar tá voltando de lesão. E a gente viu que um lance fez a diferença, porque a parte física ainda não tá 100%. Então se coloca muita expectativa em um único jogador. Não que ele foi o culpado, jamais, não vou falar isso, que ele é o culpado disso, mas poderia ter colocado um pouco mais para frente, um pouco talvez no segundo tempo. Então, assim, são coisas que acontecem no futebol que gera o que gerou. Uma coisa você tem razão, e eu acompanho futebol há tantos anos, tenho que dizer isso. Quando um time não tá bem, nada ajuda. É a história, se você perceber que os últimos jogos, o Santos acabou perdendo pro Atlético Paranaense, o gol foi no último minuto. Contra o Novo Horizontino, gol no último minuto. Contra o Guarani, gol no último minuto. Então, quando a coisa não tá bem, desanda, sabe? Desanda e é complicado. É o que aconteceu com o Santos nessa derrota. Agora, é justiça. Novo Horizontino jogou mais. Novo Horizontino foi o primeiro colocado do campeonato. Tá líder. Se fosse por pontos corridos, Novo Horizontino já estava com a taça na mão. Exato. Não é? Então nós não podemos falar nada. É real. Novo Horizontino é bem melhor. O Santos entrou quando? Na última colocação. Só tem 8 para entrar, só o 8º foi o Santos. Então, daí a gente tira essa conclusão que o nosso time realmente ele já foi inferiorizado lá
pro Jorge. Não foi surpresa. Não foi surpresa. Não foi surpresa. Não foi surpresa. Deu a lógica, deu o que deveria realmente acontecer. O justo foi o que aconteceu. É isso aí. Vamos ouvir o Anderson Moreira, técnico do Novo Horizontino, que está muito bem no pedaço, e ele fala pra gente aqui como ele viu essa vitória sobre o Santos. Pode colocar no ar. Eu acho que a forma com que a gente conquista essa vaga, ela é muito importante para todos nós. Nós não fomos uma equipe que, né, enfrentou um gigante como o Santos e ficou lá atrás se defendendo, né, especulando um contra-ataque. A gente marcou alto, a gente criou dificuldade. Eles têm vários jogadores com muita capacidade, jogadores diferenciados. Então, assim, a gente fez um jogo, né, que a gente planejou, assim, de poder tirar espaço, compactar bem. A equipe, acho que dá uma resposta muito positiva em termos táticos, né? E às vezes a gente valoriza pouco o trabalho que é feito, assim. Acho que a gente fala pouco dos bons trabalhos que a gente tem, de bons treinadores. Não estou falando no meu caso, mas de equipes que são bem montadas, bem estruturadas, bem organizadas, né? E acho que foi muito mérito. Eu concordo. Também acho que foi muito mérito. A equipe jogou direitinho, não teve, sabe, essa de falar que vai enfrentar o Santos. O Novo Horizontino não tem mais isso, né? Acabou aquela situação que o Novo Horizontino, quando enfrentava um time grande, é um time grande. Não, hoje tá todo mundo nivelado, vai pra cima e acabou. Por isso que eu falo, tô fazendo essa brincadeira com o Corinthians, mas tem que ficar esperto, porque o Novo Horizontino tá jogando bola. Já é time grande, Hernandes, como aconteceu com o Mirassol, não é mais aquele timinho do interior que está no campeonato por sorte, não, é um time que já mostra estabilidade, mostrou isso na Série B e agora no Campeonato Paulista está demonstrando isso. E a grande sacada do Novo Horizontino, com certeza, foi manter o técnico Anderson Moreira, que agora sim consegue dar andamento no seu trabalho, naquilo que ele começou na Série B no final do ano passado. E com uma grande virtude também, porque agora com a colocação do Novo Horizontino, ele disputa em casa. Lembra que a gente falava isso? Olha, se sair da liderança, é aí que é o pulo do gato. Por quê? Porque você joga em casa. Então, mais uma vez, ele vai receber o Corinthians, mas vai receber em casa. Isso dificulta muito mais para o time adversário. Principalmente porque agora, nesse novo formato, é apenas um jogo. Sim. Não é ida e volta. Então, não tem o que fazer. Você já tem que ir com um jogo só, é vida ou morte. Você lembra daqueles duelos do Faroeste, não? Lembra, mais ou menos agora é assim, só mata, pá, matou. É bem por aí. Vamos acompanhar aqui comigo no telão, a gente vai ver os gols da classificação do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians para as semifinais do Paulistão. Pode rodar. Palmeiras não vai acabar nunca mais. Jogando fora de casa, o tricolor derrotou o Bragantino por 2-1 no sábado. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Lucas Ramon cruzou na área. O goleiro Cleiton espalmou para o meio e Bobadilha abriu o placar. Aos 6 minutos do segundo tempo, Danielzinho cruzou para Luciano, que tocou para Lucas empurrar para o gol. O Bragantino ainda diminuiu aos 27 com Gustavo Marques após cobrança de escanteio. São Paulo classificado para as semifinais. Ainda no sábado à noite, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4-0 na Arena Barueri. O time abriu o placar aos 5 minutos com o Vitor Roque. Ainda no primeiro tempo, aos 35, de novo o Vitor Roque acertando o belo chute de primeira. No segundo tempo, Andrés Pereira marcou o terceiro de pênalti. E no finalzinho do jogo, Ramon Sosa ainda marcou o quarto gol do jogo depois de lançamento de Felipe Anderson. O Corinthians se classificou após vencer a Portuguesa nas penalidades. Aos 37 minutos do primeiro tempo, René recuperou a bola e Zé Vitor finalizou de fora da área para abrir o placar para a Lusa. Nos acréscimos do segundo tempo, Vitinho soltou a bomba para marcar o seu primeiro gol pelo Timão e empatar. Na disputa de pênaltis, deu Corinthians, convertendo 8 cobranças contra 7 da Portuguesa. Denise, você vê, né? Quem não tem sorte fica lá com o Santos mesmo, porque quem tem sorte é o tal de Corinthians, né? Coitada da Portuguesa. Coitada da Portuguesa. Último minuto. Primeiro a Portuguesa perdeu um pênalti e tal. Mas o que a gente tem que comentar aqui é uma realidade. O time do Corinthians está tendo uma sorte que é incrível. Esse gol do Vitinho, um achado.
E olha que foi uma chapada, né? Aquela que você tira e bate, mas você bate com força. Então não dá pra ninguém defender. Então eu sou sincero, Coringão, vocês continuam com uma sorte danada, hein? Primeiro a gente tem que falar do erro do jogador da Portuguesa, porque onde já se viu errar aquele cabeceio, né? Ficar correndo de costas, né, pro jogador, errou, a bola sobrou no pé do Vitinho e o Vitinho acertou em cheio. Foi um belíssimo gol, não tem nem o que a gente falar. Depois das cobranças de pênaltis, não tem como, né? Carlos Miguel crescendo realmente. Agora, aquilo que você disse, quando tá com a estrela, quando tá com o negócio subindo, não teve jeito. Corinthians mostrou a força da camisa. Eu disse isso na sexta-feira. Disse que a força da camisa de time grande, em jogos assim, prevalece. E foi o que aconteceu com o Corinthians. E o Hugo foi bem, né? O Hugo bem demais. Eu falei Carlos Miguel. Carlos Miguel, mas Carlos foi Miguel o Hugo. do Malmeiro. E jogou bem. Só pra lembrar, será que esse zagueiro aí não é primo do Luan Pérez, alguma coisa assim? Então, vou falar pode pra ser, né? você, Pode até ser. Vem pra cá pra você ver o chaveamento das semifinais. Vamos ver como é que ficou? Ó, ficou assim, Novo Horizontino joga em casa, melhor equipe até agora, pega o Corinthians, vai jogar em casa. O Palmeiras também joga em casa, porque é o segundo colocado, pega o time do São Paulo. Eu só vou falar bem rápido aqui pra você, Denise, que Palmeiras e São Paulo vai ser um jogo diferente. São Paulo tá subindo, tá num bom momento. Sim. E o Palmeiras já está bem há muito tempo. Então não vai ser, acho que os dois jogos vão ser difíceis, mas Palmeiras e São Paulo também não vai ser fácil. Concordo com você, eu acho que se tiver algo a pontuar de benefício, é a vantagem de jogar em casa, só. Porque de resto é um clássico, a gente sabe que clássico tudo muda, tudo fica difícil, independente se o Palmeiras fez uma melhor campanha ou não, então vai ser um jogo muito difícil, viu, Hernandes? É que o Palmeiras realmente, com esse timão, evidente que ele leva um certo favoritismo, até que também joga em casa. Eu acho que a diferença... Mas o São Paulo não tá morto não, tá indo muito bem na competição. Muito bem, a diferença acho que de um Palmeiras e São Paulo é o banco. O Palmeiras tem um banco muito bom, então as substituições, as trocas que o Abel faz, ele tem leva um pouquinho mais de vantagem. Mas Lucas voltando muito bem, Caleri, pelo amor de Deus. Voltando bem. Tá, é preocupante, vamos ter que ficar esperto. Agora, Novo Horizontino e Corinthians vai ser gostoso. Você sabe que finalmente saiu a primeira vitória do Grêmio? Olha, o Grêmio Prudente, gente, na Série A2. Pela 12ª rodada, o Grêmio venceu o Linense por 2-0 fora de casa, ganhou um respiro, você tá vendo os melhores momentos aí, ganhou um respiro importante na luta contra o rebaixamento. O placar foi construído com gol em cada tempo. O Everton Canela abriu o marcador aos 17 minutos da etapa inicial e depois ele assumiu a artilharia, assumiu a artilharia da competição, ele tem 5 gols. Já nos acréscimos do segundo tempo, Carlos André confirmou o triunfo de cabeça com o resultado, o Grêmio Prudente chega a 11 pontos. Ainda não saiu da zona de rebaixamento, ainda estão ali porque tá todo mundo muito perto. Só que era um jogo decisivo, até porque o Linense tá coladinho ali com ele. Mas foi uma vitória importante, até porque são os 2 jogos agora fora de casa, 2 jogos seguidos. Então jogou fora de casa agora, vai na quarta-feira jogar novamente fora de casa. Então essa vitória fora de casa veio assim como um presente, caiu como uma luva para a equipe do Grêmio Prudente, que agora, se a gente vai olhar daqui a pouquinho a classificação, você vai entender o que eu tô falando. Qualquer vitória do Grêmio Prudente joga o time lá para cima. Verdade. Agora, quem também é a Votuporanguense segue em grande fase na Série A2. Pela 12ª rodada, a Pantera venceu o Osasco Sporting por 2-1 fora de casa, gente, fora de casa. E aí conquistou a 3ª vitória consecutiva, se firmou de vez na briga pela classificação. Pedro Vitor abriu o placar do primeiro tempo. O Osasco empatou de pênalti com Gabriel Travassos, mas logo no início da etapa final, Marcos Nunes, ele havia acabado de entrar, sujeito de sorte, hein? Marcou o gol da vitória após a assistência de Fernandinho. O jogo terminou com polêmica. Lá no finalzinho do jogo, nos acréscimos, o Osasco chegou a empatar, mas o gol foi anulado por impedimento. Aí gerou reclamação pra todo lado, viu? Mas com o resultado, o Votuporanguense chega aos 21 pontos, permanece na 5ª colocação e abre 7 de vantagem para o primeiro time fora do G8.
Olha que coisa linda que tá a Votuporanguense. Pelo Votuporanguense também foi importante essa vitória, porque também são 2 confrontos seguidos fora de casa. Jogou fora de casa agora, quarta-feira novamente vai jogar fora de casa. Só que a Votuporanguense, ela veio num crescimento. A diretoria fez a troca do técnico logo quando percebeu que a equipe começou a cair o rendimento e trouxe um técnico que é do sub-20, é um técnico que já é da casa, que já conhece os atletas e ele encaixou perfeitamente, dando continuidade, porque não dava tempo, é um campeonato curto, não dá tempo de chegar um novo treinador, começar todo um trabalho novo. Esse técnico já estava ali, então ele já conhecia o trabalho, já conhecia os atletas, então veio dando resultado. Isso é muito interessante, praticamente classificado aí para a segunda fase. Esses campeonatos de tiro curto não dá nem tempo de respirar. Se você respira um pouco... Perdeu, né? já era. Já era. Bom, vamos ver aqui no telão a classificação do Paulistão A2, depois dessa rodada que a gente comentou aqui. Vamos lá, pode colocar no telão aí. Olha, o Ituano está pontuando como primeiro com 27 pontos, Ferroviária 24, Água Santa 22, São José e Votuporanguense 21, é o que nós falamos, né? Olha aí. Aí o 15 de Piracicaba 18, Sertãozinho 16, Osasco Sporting 16. Aí vem com Santo André e Juventus 14, Inter de Limeira 13, Taubaté 12, 3 times com 11 pontos, que estão aí, ó, brigando pelo rebaixamento, Monte Azul, Linense e Grêmio Prudente, que com a vitória fora de casa, como você diz, respirou. São Bento com 2, porque o Grêmio, Linense, Monte Azul e o próprio Taubaté, até a Inter de Limeira, todos eles ainda correm risco de rebaixamento. Exatamente, isso que eu falei, uma simples vitória aí do Grêmio Prudente, dependendo dos resultados, vai jogar ele lá pra cima, se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento. Vamos pro intervalinho, vou tomar uma água aqui. Pode ser? Vou chamar o intervalo. Lu, vamos pro intervalo, a gente volta já. Você viu? Rápido, né? Muito rápido. A gente toma água e já tá aqui de volta. Vamos falar da Série A3. Vamos. Série A3. Quero falar da Série A3. O Rio Preto foi bem, hein? Foi muito bem. Jogou em casa no Anísio Haddad e bateu o União Suzano por 2-1 de virada. E aí voltou com força total a briga para uma vaga no G8. Brian abriu o placar para os visitantes, mas o Verdão reagiu. Foi no primeiro tempo com o gol de Felipe de cabeça e na etapa final Vinícius acertou um chute de fora da área. Olha, bonito e garantiu realmente a vitória. Com o resultado, o Rio Preto chega aos 11 pontos, a equipe ganha confiança para sequência na competição. Bela vitória essa, hein? Uma vitória providencial, porque coloca o time realmente na zona de classificação. A gente sabe que o Rio Preto vinha empatando muitos jogos, estava vacilando, na verdade. Essa foi apenas a segunda vitória do time na competição, só que já dá chances de pensar agora, de fato, em classificação. Providencial essa vitória. Tem um detalhe, você percebeu que nós estamos falando que os clubes da região, esse final de semana, foi um final de semana meio atípico. As equipes da nossa região... Acho que todo mundo ganhou. Todos. Todo mundo venceu. Todos. Até a 4. Até na 4. Tem razão. Olha, você quer ver? Vou falar de mais um. Sabe mais? quem? Bandeirante. Aí, ó, também. Denise. Bandeirante confirmou a reação na Série A3, jogou em casa no Pedro Marim Berbel e o Beck venceu a Francana por 1-0. Conquistou a segunda vitória consecutiva na competição. O gol saiu logo aos 5 minutos do segundo tempo. O Johnny, que aproveitou o desvio na área e aí garantiu a vitória do Leão da Noroeste. Com o resultado, o time sobe na tabela. Chega aos 9 pontos, se afasta da zona de rebaixamento. A vitória dá mais tranquilidade para a sequência da Série A3 e mantém o Bandeirante vivo na briga para subir na classificação. É aquilo que a gente pedia, né? Lembra que a gente falava aqui, Bandeirante, precisa se cuidar aí. Cadê a vitória? Precisa aparecer. E de repente, a vitória apareceu, colocando a nossa região com muitas vitórias esse final de semana. E eu quero fazer um destaque pro técnico Fábio Totti. O Fábio, ele fez algumas mudanças, porque o gol, de fato, só foi sair no segundo tempo, bem no comecinho do segundo tempo. O Fábio percebeu que o time precisava de uma mudança. No intervalo, ele promoveu essas mudanças e logo no comecinho deu resultado. O time conseguiu marcar o gol, segurou ali o resultado, porque 1-0 basta, né? Vale 3 pontos do mesmo jeito. E essa vitória traz, como diria, aquela tranquilidade, né? Até para o ambiente. Toda vez que sai com vitória, o ambiente fica mais tranquilo, fica mais leve. E agora tem a próxima rodada fora de casa e vai, tenho certeza, de uma maneira mais tranquila para buscar o resultado. Dá um respiro, né? Dá um respiro, Denise? tira da zona de rebaixamento.
Vem pra cá pra gente ver o Paulistão da 3, como é que tá a classificação. E aí você vai entender tudo que nós estamos falando aqui, ó. A Portuguesa Santista está indo muito bem na competição. A Portuguesa Santista está com o menino. Ele eu acho que é o camisa 10, a Portuguesa Santista. É o meia. Você precisa ver, eu assisti um pedaço do jogo da Portuguesa, por isso que eu tô falando. Que menino bom de bola, viu? Ó, e na Portuguesa também tem o Pablo. Pablo é um zagueiro que jogou aqui na Associação Esportiva Araçatuba. Sensacional, um zagueiro muito bom. Inclusive entrou esses dias, fez gol. Então tá com jogadores também aqui da nossa região. Se eu não me engano, o Pablo, ele é de Penápolis, alguma cidade aqui da região. Tá, e eu percebi esse menino lá. Ele é lá da Baixada mesmo, de Praia Grande e tal. Não lembro o nome dele agora, mas percebi que ele tem futebol diferenciado. Legal. Marília 18, aí o Rio Claro com 17, Catanduva 15, São Bernardo também, 15 de Jaú 14, Paulista 11, olha o Rio Preto, ó, com 11. Nas com 11 pontos. Se acabasse hoje, já estava classificado. Estaria classificado. Vamos mudar a tabela aqui, União São João 10, União Barbarense também, Bandeirante tem 9, olha como é que foi boa essa vitória do Bandeirante. Olha se vence a próxima rodada, olha para onde que vai. É verdade, Rio Branco 7, Francana meia dúzia, Desportivo Brasil 5, União Suzano e Itapirense com 4. Também nada definido quanto ao rebaixamento, hein? Que do Rio Branco para baixo aqui todo mundo corre risco. Ó, olha só que interessante, o Rio Preto está na 8ª colocação. Olha quantas vitórias o Rio Preto tem e olha quantas vitórias o Bandeirante tem. Então, uma ou duas vitórias aqui joga o Bandeirantes já para fase de classificação. A gente estava falando do Bandeirantes que teria que esse ano brigar para não cair. Dependendo do resultado, pode já pensar em classificação, viu? Verdade, verdade. Até porque, ó, de 9 para 11 é muito pouco. É muito pouco. São 2 pontos só. Se alguém vacilar aqui... Alguém que vacile aqui, o Bandeirante tá lá. Exato. Então, ó, estamos falando isso para incentivar vocês aí de Birigui, pessoal do Bandeirante, que eu gosto demais. Vamos lá. Luta. Vamos ganhar o próximo jogo pra gente ficar tranquilo, pra gente respirar mais aliviado ainda e buscar a classificação. Vamos falar do Penapolense. Agora o Penapolense tá bem na Série A4, hein? Sensacional. Olha, que trabalho incrível. Que é isso? Série A4, o Penapolense joga dentro de casa, ganha, joga fora de casa, ganha. E esse foi fora de casa, foi no Anacleto Campanella. O CAP venceu o São Caetano, placar de 2-0. E aí manteve o quê? Manteve 100% de aproveitamento na competição, o que não é fácil nessa série. Os gols saíram ainda no primeiro tempo. Juninho abriu o placar logo no primeiro minuto, aproveitou a sobra da pequena área. Aí o Thiago ampliou após um rebote dentro da área. Com o resultado, o Pantera chega aos 15 pontos e se isola ainda mais na liderança do campeonato. Que vitória da Penapolense. Você falou um negócio que eu achei interessante. Você falou assim, ele se manteve 100% invicto, que é muito difícil nesse campeonato. E de fato é mesmo, porque geralmente as equipes ela têm o mesmo nível técnico. Então você vê uns jogos muito parecidos. Só que quando a gente olha para o Penapolense, a gente vê um diferencial. A gente vê jogadores diferentes, né, do que a gente está vendo nas outras equipes. Então, o CAP esse ano com certeza vai brigar para subir. É um time que você sabe, né? Já tem história. Se você pegar uma 4, tem muita história. E essa história agora está se repetindo de uma forma que deixa a gente bem entusiasmado. Exato. Eu tô entusiasmado com esse time, viu? Bom, tem a classificação aí, vamos mostrar? Deixa eu mostrar. Antes da classificação, peraí. Tem mais 2 ainda. Esquecendo tem do mais, Tanabi. não, tem mais 2 ainda, tá? Calma, gente. Nós temos o Tanabi. Tem a Aia. Tem a Aia que ganhou. É verdade. Vamos falar do Tanabi agora. Tanabi, do meu querido amigo Osmar Coog, conquistou uma vitória importante na Série A4. Jogou no Alberto Vítolo. O time venceu o Jabaquara. Olha, todo mundo vencendo por 2-0. E aí também ganhou fôlego na luta por uma vaga no G8 da competição. Os gols saíram um em cada tempo. Bernardo abriu o placar de cabeça. Isso foi uma cobrança de escanteio. Ele cabeceou bonito e fez 1-0. Isso na etapa inicial. No segundo tempo, olha, Gutcharles. Gustavo Gutcharles. Gutcharles jogou aqui no AIA, na Copa Paulista ano passado. Gutcharles. Gutcharles. Pronto, que nome bonito, Gutcharles. Pelo menos é diferente, né, Gu? Aproveitou o rebote do goleiro, ampliou, garantiu assim os 3 pontos para o Índio da Noroeste. Com o resultado, Tanabi chega a 6 pontos, sobe para a 9ª posição e encosta na zona de classificação.
Opa, Tanabi também tá lá. Primeira vitória do Tanabi, hein, Hernandes? E uma vitória importante porque é o que a gente falou. Agora já não tá pensando só em cair, tá em se manter, né, na Série A4, mas já tá pensando na classificação. Tá em aberto, não dá pra gente falar quem é que não vai entrar nessa zona de classificação, viu? Aberto pra todo mundo. É isso aí, que bom, que bom. E a gente continua torcendo e torcendo muito pelo Tanabi. E a Aia? Opa, essa é pra lavar a alma, hein? Conquistou a primeira vitória na Série A4, jogou no Ademarzão, Aia venceu o Colorado Caieiras por 1-0. Gol foi do Hugo Cordeiro. Tá certo, foi lá nos acréscimos do segundo tempo, mas não tem importância. Importante, o juiz tinha apitado o final? Não, então acabou. 48 minutos. 48 minutos. Mas jogo é jogo. Pagar as luzes. O jogo é só. Imagina o torcedor, hein? Pelo amor de Deus. E essa é aquela que o torcedor, ele sai do estádio, às vezes, ouvindo o radinho assim. Aí quando grita o gol, ele quer voltar pro estádio. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Depois de pressionar durante boa parte da partida e parar várias vezes nas defesas do goleiro Dodô, o time da casa insistiu até o fim, foi premiado. 48-49 na etapa final, garantindo 3 pontos fundamentais na reação dentro da competição. Com o resultado, a Aia chega a 4 pontos, sobe para a 12ª colocação, ganha fôlego também na briga para se afastar da parte de baixo da tabela, que sempre é muito incômoda. Que coisa boa, hein? Fazer esse golzinho no final, hein? Já deu um respiro, mas eu quero falar do time. O time que teve a mudança de técnico está com o Andrezinho, que é o preparador físico como técnico interino. E o Andrezinho muito experiente, né, Hernandes? O Andrezinho já está há 1000 anos no futebol e ele organizou o time taticamente. A gente não via uma organização tática na Aia nesses últimos jogos. Nesse último jogo a gente já conseguiu enxergar um time melhor postado, um time jogando avançado. Esse menino que fez o gol, o Hugo Cordeiro, um menino bom, não estava sendo tão bem aproveitado. E detalhe, ele é aqui de Araçatuba, é prata da casa. Ele saiu, já jogou em alguns times importantes aí, Brasil afora, retornou para jogar e conseguiu fazer. Ele foi muito bem na partida, jogou muito bem e a bola realmente sobrou no pé dele. Aos 48 do segundo tempo, ele conseguiu marcar esse golaço, né, providencial. E o meu destaque também é pro Gabriel Bonet, o nosso meia, ele que não vinha aparecendo nos últimos jogos. Então eu gostei muito a maneira como o Andrezinho postou realmente a equipe, jogando avançado, jogando à frente. E assim, sensacional realmente o que eles fizeram. Destaque também, preciso destacar, o goleiro do Colorado Caieiras, Dodô. Fechou o gol, Hernandes. Pegou tudo. Pegou tudo, porque se não fosse o Dodô, poderia ter sido muito mais. Olha só. Bom, então isso é importante, porque o volume do jogo foi bom, né? Foi Você bom. vê, se a Aia venceu com um gol no último minuto e teve um volume de jogo bom, que esse Dodô pegou tudo, significa que mereceu a vitória. E, muito bem. teve muita gente falando, mas o Colorado Caieiras também não está tão bem na competição, ainda não venceu na competição, porém, tem uma defesa muito consistente. De fato, realmente, a parte ofensiva do Colorado Caieiras não é lá aquelas coisas. Mas a parte defensiva, sim, é uma equipe muito bem postada, que segurou muito bem ali atrás. Então, a Aia conseguiu furar esse bloqueio. Então, sair esse gol no finalzinho é sinal de que a equipe teve ali uma melhora. E isso dá tranquilidade, porque a gente estava bem preocupado, né? Eu falava para você, eu falei, não consigo ver esperança. Então, com essa melhora significativa, a gente já pode, talvez, pensar em classificação, não sei. Acho arriscado a gente pensar em classificação, mas pelo menos se manter na Série A4 esse ano. A vitória empolga. Vitória empolga qualquer clube. Então, a Aia ficou empolgada. E dentro de casa tem que vencer. Dentro de casa não tem que tem esse vencer. negócio de perder, tem que ganhar mesmo, né? E ganhou por 1-0. Que bom. Vamos ver a tabela da A4 aqui do Paulistão para a gente dar uma espiadinha. Rapidinho. Aqui menos tem jogos, né? São 5 jogos só. Pelaponense está liderando, já falamos aqui, tá ótimo, 15 pontos. São Carlense 11, Barretos também. Inter de Bebedouro 10, Lemense 10. Aí vem São Caetano, Taquaritinga, Jacareí, todos com 7. Tanabi meia dúzia, Ecos meia dúzia, Jabaquara 4, Aia 4, Vossen 4, Colorado Caieiras 3, Comercial 1, Nacional 1.
Então, Comercial e Nacional permanece aí sem ter nenhuma vitória. Colorado Caíras também não tem nenhuma vitória. O Vossen de Assis não tem nenhuma vitória. A Águia já respira um pouco mais porque conseguiu essa vitória. E essa vitória de 1-0 dá ao time talvez até a possibilidade de classificação. Por que não? Porque só temos 5 jogos. É isso daí, mas ó, o que é um bom planejamento e um mau planejamento? Tá vendo o Comercial? O Comercial está com o técnico Rafael Pereira. O Rafael Pereira, ele é o rei do acesso. Subiu o Rio Branco na Série A3, subiu no ano passado a equipe do União Barbarense, foi campeão e agora tá no Comercial e não somou pontos. Mas por quê? Não teve um planejamento. Não adianta você trazer um ótimo técnico e não ter um elenco, jogadores ali à altura que consigam fazer ali um bom desempenho. Uma pena o Comercial, viu? Porque tá com um técnico excelente. Tchau. Sexta a gente se vê. Vamos Valeu. juntos. Tchau, gente. Até sexta.